paz de Jesus, amor de Maria, é com imensa alegria que estamos aqui hoje, no 11º dia de exercícios preliminares, preparatórios, para a nossa consagração a Jesus pelas mãos de Maria, de São Luís Maria Gramont de Montfort, o tratado da verdadeira devoção à Santíssima Virgem. Vamos iniciar pedindo o Espírito Santo sobre nós. Estamos aqui reunidos em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Vinde, Espírito Santo, fazei-nos fecundos através da tua palavra em nossos corações. Amém. Hoje, à luz da palavra de Deus, vamos ler o livro de Sabedoria 2 e de Romanos 8, 12, tá? Vamos lá. Vamos iniciar aqui a leitura. Nós estamos aqui, nesse 11º dia de desapego das coisas do mundo, nesses últimos dias, adentrando melhor sobre os 10 mandamentos, E hoje, em especial, nós vamos falar um pouquinho mais do mandamento 7 e do 10. O 7, que é não furtar, E o 10º mandamento, que é a inveja, não cobiçar as coisas alheias. Então, vamos iniciar com a nossa leitura. Sabedoria 2, 21. Eis o que pensam, mas enganam-se, sua malícia os cega. Eles desconhecem os segredos de Deus, não esperam que a santidade seja recompensada. E não acreditam na glorificação das almas puras. Ora, Deus criou o homem para a imortalidade e o fez à imagem de sua própria natureza. Foi por inveja do demônio que a morte entrou no mundo, e os que pertencem ao demônio prová-la-ão. Palavra do Senhor, graças a Deus. Essa é a primeira meditação da leitura de hoje, que vem trazer luz na nossa meditação do dia de hoje. Eu separei aqui sobre o pecado venial e o pecado mortal, primeiramente. Muitas vezes nós não sabemos, quando o nosso pecado é venial, quando ele é um pecado venial ou um pecado mortal. Aí eu anotei aqui, que eu aprendi no Exército de São Miguel, que para ser um pecado mortal tem que ter 3 condições, tá? A primeira condição tem que estar, faça 3 condições. Você tem que ter o pleno conhecimento, você não pode ser obrigado, você tem que ter o pleno conhecimento do que você está fazendo, que aquilo é pecado. Não pode estar fazendo de forma obrigada, não estão colocando uma arma na sua cabeça. E tem que estar nos 10 mandamentos, Aquilo que você não deveria fazer tem que estar nos 10 mandamentos. Então, isso nós caracterizamos aqui, segundo o Exército de São Miguel, um pecado mortal, E São Luís fala no tratado que quando nós nos entregamos a Nossa Senhora Maria, através da nossa consagração, estamos aqui, 12 dias, amanhã é o último dia de desapego das coisas do mundo, e nós buscamos esse auxílio de Nossa Senhora. Ela vai nos auxiliar, porque, assim como São Luís fala, que ela será a tesoureira da nossa vida. Ela vai cuidar dos nossos tesouros, para Deus. E nós estamos fazendo esse exame de consciência. E no exame de consciência, a primeira coisa que tem que ter é uma profunda humildade, para nós conseguirmos fazer um bom exame de consciência, Porque quando nós desejamos ser pessoas melhores, nós vamos buscar nos configurarmos a Cristo, Ficarmos mais parecidos a Ele. Então tem muita coisa, muito desapego do mundo, de nós mesmos, que nós temos que nos libertar. E nós sabemos que só a verdade, liberta. E hoje nós vamos falar sobre a inveja e sobre furtar. Primeira coisa, que fez muito sentido para mim, faz muito sentido para mim, é entender, porque a gente pensa assim, furtar, pegar alguma coisa sem permissão, Sim, claro, é isso. Mas também
Deus nos deu a vida. Ele nos deu a vida de presente. E com a nossa vida, nós conversamos outro dia, que Ele nos deu dons. Ele nos deu uma... Como que é que nós conversamos aqui? Lembra? Um temperamento para ser usado, né? Para Deus. Então, o que nós fazemos com isso? Nós estamos roubando de Deus tudo que Ele nos deu para ser usado para a sua glória, para as suas obras aqui na terra. Então isso é furtar. Então o que nós estamos fazendo com a nossa vida, com o dom que Deus nos deu? Então às vezes a gente pensa em furtar, é só quando a gente pega alguma coisa sem permissão? Mas não é só. Então olha só como o pecado, quando ele é estudado mais profundamente, ele clareia a nossa vida e nós observamos, nossa, quantas vezes eu cometi esse pecado, né? E aí, quando nós colocamos aqui o 10º pecado, que é cobiçar as coisas alheias, né? Nós pensamos aqui que Deus, Ele nos emprestou tudo que nós temos, né? Essa roupa, né? Essa casa, esse celular. É como se fosse que Deus permitiu, Ele nos emprestou tudo isso, né? Então, o que nós estamos fazendo com tudo isso? E aí, muitas vezes, nós somos vítimas, né? Dessas pessoas que cobiçam. Primeiro que nós temos que entender, isso é muito forte, é assim, um ensinamento que a gente tem que colocar isso todo dia no nosso coração. Que eu até anotei aqui, olha. A inveja é a imagem e semelhança do demônio. Então, quando nós pensamos, olha que lindo, Deus nos criou como humanos e cada um de nós, Ele nos deu de presente um anjo da guarda para nós. E além disso, quando Jesus se fez homem e habitou entre nós da forma como foi, Ele nos permitiu termos novamente a vida eterna. Então, o demônio tem muita inveja de tudo isso, porque tipo, como assim? Criou um humano para estar lá na terra, os prazeres e coisas da terra, ainda dá um prêmio para ele, um anjo, e ainda ele tem a glória da vida eterna se ele seguir os mandamentos de Deus. Por isso que a inveja é tão ruim e é tão do demônio. Porque ele tem inveja de tudo isso que nós temos como presente de Deus, sabe? Então o demônio nos odeia, porque Deus nos criou para a glória. Então olha só como nós já somos mártires, né? Já estamos numa batalha espiritual, só de sermos humanos. Olha que forte isso. E isso é o que nós já estamos. Por isso que a oração é tão importante nos nossos dias, né? Porque há uma batalha espiritual entre o nosso anjo e os demônios, lutando para... Aqui o demônio querendo pegar a nossa alma, porque tem inveja de nós, e o anjo querendo nos proteger. Então, quanto mais nós oramos, quanto mais nós pedimos para o nosso anjo, quanto mais nós seguimos a palavra de Deus, mais fortalecidos nós ficamos. Porque é uma luta constante. Isso é muito importante da gente entender. Porque às vezes a gente acha assim, nossa, é tão difícil, né? Sim, é difícil mesmo. Há uma batalha acontecendo. E outra coisa que nós temos que entender é que muitas vezes nós somos essas pessoas, né? Devido à nossa concupiscência, né? O nosso pecado que já vem intrínseco aqui em nós, né? E muitas vezes nós aprendemos isso de casa também, como se isso fosse normal. Nós sentimos, às vezes, inveja de alguma coisa, né? E aqui eu coloquei que quando nós ficamos tristes com algo que o outro tem, isso é muito forte e doeu muito no meu coração pensar nisso, né? Significa que nós não acreditamos verdadeiramente em Deus, sabia? Olha que forte. Quando nós sentimos inveja, que é normal da nossa... a concupiscência que nós temos, né? A tendência ao pecado, normal entre aspas, nós estamos aqui para buscar esse auxílio dessa tesoureira no céu por nós. Não é normal, sabemos que não é normal, mas nós temos essa tendência, significa que nós queremos, olha que forte, nos colocarmos no lugar de Deus, saber o que é certo. Por que ele tem e eu não tenho tal coisa? Então olha que forte entender que quando nós pensamos isso, nós estamos verdadeiramente nos igualando ao demônio, porque nós estamos falando que Deus não é justo, Deus não está certo. E nós queremos brincar de Deus. Não está certo essa pessoa ter isso ou não ter. Não está certo ela conquistar isso ou não ter.
É muito forte uma frase de Matheus Escoltar, que ela disse uma vez que os prediletos de Deus, ele não dá muito. E são aqueles que Deus pede muito, não que ele dá muito. Então, né, nós olhar por essa ótica, né? E uma coisa assim que nós temos que ter, lá em Jeremias 29:11, é minha palavra de vida. Eu descobri há pouco tempo. Eu bem sei os planos que tenho para vocês. São planos de bem e não de mal. São planos de fazê-lo prosperar e não de causar dano. Então, quando nós temos a verdadeira fé, né? Que nós já conversamos outro dia aqui, que nós temos que buscar essa virtude. Não foi? Que a gente anotou? Deixa eu ver se eu acho aqui nas minhas anotações. As virtudes: fé, esperança e amor. A fé que nos faz crer que Deus é o nosso Pai e nos ama acima de qualquer coisa. A esperança nos faz acreditar que Ele é bom o tempo todo. Deus é bom o tempo todo e Ele faz o que é melhor para nós. E o amor, que é uma forma de nós retribuirmos para Ele tudo que nós sentimos de sentimentos, né? De felicidade e paz no nosso coração. Então, Deus, nós temos que ter isso de uma vez por todas. Deus é justo. Ah, irmão, mas a minha situação, eu não acredito que seja justo. Calma. É isso que Deus nos fala, calma. Porque Ele faz o que precisa ser feito, mas a vitória é certa. Assim como lá em Gênesis. Mulher, você vai esmagar a cabeça da serpente. A vitória é certa, desde que nós buscamos esse desapego de tudo isso que nós estamos lutando, tá? E uma dica, assim, que lá no Exército de São Miguel me passou, e eu já tinha visto isso em alguns livros, trabalhar essa questão da gratidão, que muitas vezes, olha que forte, né? Por causa do nosso pecado original, nós temos uma tendência de valorizar o que nós não temos e desvalorizar o que nós temos. Olha que forte, nós temos essa tendência de valorizar o que nós não temos. Aquela ditada, a grama do vizinho é mais verde, né? Então nós temos essa tendência de desvalorizar o que nós temos e valorizar o que nós não temos. Então, uma dica do Exército São Miguel, assim, que pra mim, eu já tinha ouvido isso e colocar isso em prática nos ajuda muito, que é: louve sempre a Deus por tudo, mesmo quando tudo der errado. Porque a dor, nós já falamos isso aqui, a dor que nós estamos passando, a palavra de Jesus, estamos passando, ela vai passar. E é ali, há valor no sofrimento, porque é ali, na hora da dor, no sofrimento, que nós mostramos o nosso coração, nós escancaramos o nosso coração a Deus. E aí Ele pode nos conhecer, né? Nós podemos nos conhecer, Ele já nos conhece, mas podemos nos conhecer ainda mais e ver o tamanho da nossa fé. Porque a nossa fé é o que vai nos sustentar, né? Então, louve sempre a Deus, na alegria e na tristeza. É isso que Deus quer nos deixar aqui de recado hoje. E eu separei também a leitura de Provérbios, Romanos 8, se eu não me engano, deixa eu ver aqui, Romanos 8, 26, que diz assim: o Espírito vem em auxílio à nossa fraqueza, porque não sabemos o que devemos pedir, nem orar como convém, mas o Espírito mesmo intercede por nós com gemidos inefáveis. E aquele que perscruta os corações sabe o que deseja o Espírito, o qual intercede pelos santos, segundo Deus. Palavra do Senhor, graças a Deus. Então é esse o recado de Deus para nós hoje. Refletimos um pouco mais esse verdadeiro exame de consciência de desapego das coisas do mundo à luz dos 10 mandamentos. Amém? Então, isso é hoje a nossa meditação. Vamos agora para os nossos exercícios espirituais de desapego, né, dessa semana, nesse penúltimo dia de desapego das coisas do mundo. Um beijo, até amanhã, se Deus quiser, e salve Maria Imaculada. Tchau, tchau. Vamos agora iniciar os 12 dias preliminares de exercícios espirituais preparatórios à consagração solene e o método de São Luís Maria Grimond de Montfort. Vamos rezar pelo Espírito Santo e pela Virgem Maria. Vem, Espírito Criador. Ó vinde, Espírito Criador, as nossas almas visitai, enchei os nossos corações com vossos dons celestiais. Vós sois chamado intercessor
do Deus excelso o dom sem par, a fonte viva, o fogo, o amor, a unção divina salutar. Sois doador dos 7 dons, e sois poder na mão do Pai, por ele prometido a nós, por nós seus feitos proclamais. A nossa mente iluminai, os corações encher de amor, nossa fraqueza encorajai, qual força eterna e protetor. Nosso inimigo repeli, e concedei-nos vossa paz. Se pela graça nos guiais, o mal deixamos para trás. Ao Pai e ao Filho Salvador, por vós possamos conhecer, que procedeis do seu amor, fazei-nos sempre firmes crer. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que conhecemos o que é reto e gozemos sempre as suas consolações. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Ave Maris Estela. Ave do mar estrela, bendita Mãe de Deus, fecunda e sempre virgem, portal feliz dos céus, ouvindo aquele ave do anjo Gabriel, mudando de Eva o nome, trazei-nos paz do céu. Ao cego iluminai, ao réu livrai também, de todo mal guardai-nos e dai-nos todo o bem. Mostrar-ne nossa mãe, ser nossa mãe, levando a nossa voz, a quem por nós nascido, dignou-se vir de vós. Suave mais que todas, ó Virgem sem igual, fazei-nos mansos, puros, guardai-nos contra o mal. Ó dai-nos vida pura, guiar-nos para a luz, e um dia ao vosso lado possamos ver Jesus. Louvor a Deus ó Pai e ao Filho sumo bem, com seu divino Espírito, agora e sempre. Amém. Estamos aqui, sempre estaremos reunidos em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém.